Por aqui tá meio quentezinho e tudo mais, mas a gente tá levando. Tá levando e, cara, essa semana eu tô assim até meio com receiozinho do convidado que a gente vai conversar, porque é uma pessoa muito, muito, muito especial, cara. Vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo quem é essa pessoa na fila do pão, né? Essa semana a gente vai conversar com a Yara. O sobrenome dela eu não vou conseguir pronunciar por enquanto. Mas vamos lá. Opa! Conseguimos! Tá me, ouv- Entramos. Entramos, tá me ouvindo bem? Vamos primeiro testar o som. Você tá me conseguindo me visualizar bem e tudo mais? Te vejo bem, quero saber se você me ouve bem. Tá tudo certo. Tá tudo. Te ouço, te vejo, e agora a gente tá todo pronto aqui pra essa live Ti, 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 maravilhosa. ti, ti. Tá bom, beleza, vamos lá. Vamos lá. Yara, eu tô muito feliz por você ter aceitado o nosso convite, porque a gente queria uma especialista em manguezais, mas a gente não sabia que a gente ia conseguir uma especialista da sua estatura. Então, primeiramente eu queria fazer um disclaimer aqui e falar que a gente está muito feliz por conseguir falar com uma pessoa de tamanha relevância a nível nacional. Não, eu sou uma cidadã que estudou, que teve a Estudei um pouquinho, oportunidade. Fala. teve a, teve a oportunidade de estudar um pouquinho e adquirir conhecimento. Me encantei pelos manguezais. Isso já a meio caminho andado da vida. É, eu tava ouvindo uma live sua recentemente e que você fala, né, que morou sempre no mar, perto do mar, e talvez isso tenha te encantado, né, para essa perspectiva dos manguezais. Eu queria que você falasse um pouco pra gente de como tudo isso começou para você. Bom, eu realmente nasci quase dentro de um barco. Eu sou carioca, sempre Sim, fiz até o final da faculdade lá no Rio de Janeiro e sempre tive contato com o mar. Papai era um amante do mar, das coisas do mar, e sim, sempre teve barco, e eu com 6 meses já estava dentro de um barco. sim, Então a vida no mar era mais natural para mim do que a vida em terra. Então, todos sim, os fins de semana, as férias, a família era pequena, papai, mamãe, meu irmão aham, e eu. Então, era sim. uma família do mar, marítima, pronto, salgada. Salgado. Já é uma família com gostinho de maresia, né? Sim, com certeza. Tá. E nesse seu período que você teve, que visitava muito mar e tal, quais eram as atividades assim que você fazia, assim, que falava, que você pensa assim, nossa, essa atividade assim deixava a gente é, mais atraía você, sabe, no mar, assim. Porque às vezes tem muita gente que pesca, tem gente que só faz só pelo banho, às vezes tem umas atividades de meditação. O que te atraía no mar nessa época? Ah, nós velejávamos bastante, participávamos de regata, nosso barco, o Spray, participou de 2 regatas Buenos Aires-Rio. Nós Sim, éramos de velejar, ter o vento no rosto, as sim, velas, pouco motor, ir às sim. praias, caminhar nas praias. Era uma. Banho de sol, nunca tinha tomado um banho de sol, não. Sério? Não era de banho de sol, não era de me rolar na areia, pelo contrário, areia era proibido, não podia entrar Sei, areia no barco. sim. Mas conversar com os pescadores, papai pescava de mergulho, depois meu irmão cresceu e também foi pescar autônomo, com espingarda de elástico, espingarda Sim, de mola, nada de coisas sim. elocubradas. Então, olhar a costeira com uma máscara e um Uhum, respirador, e usar um pé de pato. É, uhum, manhã cedo limpava o barco, acordávamos, lhe passávamos um pano no barco para com o orvalho fazer a limpeza do convés, depois uhum, já mergulhava, ia a nado mesmo para a praia. Fiz balé aquático muitos anos sim, também. Eu gosto da água, qualquer sim. água. Água doce, água, desde que seja limpa, lógico. E, Então,
A vida ao ar livre talvez seja o que eu mais gosto. Já tem várias pesquisas científicas que falam, né, que o mar traz essa sensação de paz, de tranquilidade pro ser humano, né? E é uma coisa, tem uma explicação biológica, né? Porque onde a gente está em volta de água, a gente sempre sente-se confortável, né? É uma necessidade biológica do ser humano ter água perto dele, mas é interessante esse sentimento, né? Porque a gente cria emoções junto ao mar também, né? Tem todo um lado cultural, lado pessoal, que você cria uma intimidade pelo mar, né? Exato. O pai da minha mãe, meu avô materno, era oficial de marinha. Minha mãe Sim, nasceu no Rio Grande do Sul, dentro da capitania dos portos de Rio Grande. sim, Então, são os contos da família, são as narrativas, sim, e as coisas vão caminhando, vão caminhando. Eu não acredito em coincidências, sim. apenas acredito que se você respeita a vida te ajuda. A vida te retribui, né? Olha, com o passar do tempo, como é que foi sua perspectiva? Porque você foi estudar, tudo bem que você era criança, você acompanhava seu pai, né? Mas tem um momento da nossa vida em que a gente se desprende um pouco do pai e vai para a vida, né? Porque essa atividade, eu penso que não é o que um adolescente queria fazer, ou você na adolescência também queria velejar, queria continuar no mar, ou você já saía para as festinhas, ia para outros cantos, ou as festinhas eram Olha, no mar também. pensa na década de 60. É, e você fazendo parte de uma família que estava bem, estava satisfeita, Sim, então eu não tinha muitas festinhas, não. Naquela época tinha copo d'água dançante, que era no domingo, no quintal da casa, a gente tinha uma vitrola, os amiguinhos, eu morava numa vila, os aham, amiguinhos da redondeza iam até lá, a gente tinha um vermelhão cimentado no jardim, e nós dançávamos com aquela vitrola, ficávamos felizes das 6 às 8, no dia sim, seguinte tinha escola, passava os fins de semana no barco, então o sim, domingo à tarde era o momento de socializar. Depois estudei num colégio ao lado da minha casa, Colégio sim, Batista, colégio muito bom, deu uma base boa, não precisei fazer cursinho vestibular, entrei uhum, na Nacional de Filosofia, na atual Universidade Federal do Rio de Janeiro. À uhum, época era a Universidade do Brasil. Era sei, uma das melhores, era sim, muito boa. O curso de História Natural era muito bom, bastante uhum, concorrido. E eu entrei no primeiro vestibular que eu fiz, mas sim, tudo muito natural. Eu era a mais velha de toda a gangue lá da vila. Então eu fui a primeira a fazer vestibular. Eu fui a sei, primeira a entrar na faculdade. E sim, eu, talvez pela inocente mesmo, posso dizer que eu era inocente. Eu não sabia das dificuldades. Então eu fui competindo, mas sem malícia. Então eu sim, entrei na faculdade que eu queria, e era um mundo de descobertas. sim, Era um curso dia inteiro, uhum, período integral, tínhamos aula até aos sábados. Então, eu estava no mundo que eu queria, que eu gostava. sim, Eu fui tranquila. Então, foram 4 anos. No quarto ano, eu fiz, junto com o bacharelado, eu fiz a licenciatura. E ao terminar a faculdade em 65, a única coisa que eu tinha certeza, eu não queria dar aula. sei, Eu gostava de pesquisa, não queria dar aula. sei, Então, nesse momento, em dezembro de 65, apareceu a oportunidade de se submeter lá para um curso a bordo do navio oceanográfico Almirante Saldanha. Iam ser nossa, 45 dias embarcados no sim, navio oceanográfico da Marinha do Brasil. nossa, E eu consegui uma vaga. Então,
fui fazer esse curso. Então, eu deixei de lado formatura, missa, baile de formatura, não fui a nada disso. Sim, Desculpa. Colei grau no gabinete do diretor da faculdade sei, e, e fui para o mar. Já no comecinho de janeiro, eu já estava embarcada, 45 dias, e aí era um curso internacional, as sim, aulas eram dadas maiormente em inglês, sim, já me apaixonei pela dinâmica populacional de peixes, gostei sim, muito, mas não recusava trabalhar com análises de oceanografia física, oceanografia química. O que eu queria era conhecer. Então, sim. os horizontes se abriram e eram quase 24 horas por dia, degustando todas as oportunidades. Espera aí que eu vou Sim. precisar beber uma aguinha aqui. O tempo está muito seco aqui em São Paulo. Então, Não, uma Brasília tá a secura mesma danada. coisa. É. Ah, imagino. Brasília não. Brasília eu não quero comparar com São Paulo. Bom, aí o navio, o grupo da oceanografia biológica no navio era do Instituto Oceanográfico de São Paulo. Sim, Então eu conheci um grupo do Instituto Oceanográfico de São Paulo que trabalhava com o bentos, com biologia marinha, já a sim. bordo do navio. E aí fiz meus contatos, eu era uma meninona. Eu era uma meninona. Eu não tinha jeito, eu queria aprender. Sei. Então, 14 dias depois que o curso no Almirante Saldanha terminou, eu já estava em São Paulo para fazer pós-graduação em oceanografia. Então, minha Nossa, primeira aula foi dia 14 de março de 1966. Já aham, estava engajada na oceanografia. sei. Não, E aí eu fui deixando. O vento levou, a maré me levou e sim. eu fui sendo levada. Não, como boa navegadora, né? Você, você Como? soube, como boa navegadora, você soube pinçar os ventos da vida e deixou os ventos soprarem pro lado certo, né, na sua vida. Exatamente. Exatamente. Sim, e uma grande questão assim que a gente sempre fala aqui, eu acho que até um dos motivos do quadro é porque muita gente não entende como sobreviver na área ambiental, né? Porque normalmente tem as questões dos concursos ambientais, né? E tem as ONGs e tudo mais. Mas como você conseguiu sobreviver assim depois que você saiu da faculdade, após graduação? Como você conseguiu se manter assim na área ambiental? Bom, enquanto houve um concurso, quando eu terminei o curso de pós-graduação, eu prestei concurso para a Universidade de São Paulo. Uhum, Então, ainda no final de 67, houve concurso, foi uhum, um ano e meio de pós-graduação, uhum, prestei concurso e passei para o Instituto Oceanográfico. Na época, era um pesquisador. A gente fazia sim, concurso para função de pesquisador. Eu era uma sim, oceanógrafa. Porém, uhum, enquanto passei no concurso e não tomava posse do meu cargo, eu uhum, precisava comer e morar. E não queria voltar para casa, voltar para o Rio com o rabo entre as pernas. Aí eu fui sim, dar aula em colégio do Estado. Então eu uhum, fui ser professora em colégio do Estado, aqui em São Paulo, e gostei muito de dar aula. Gostei demais. Eu era professora do que atualmente é sexta série, sexta, sei, sétima, oitava, e eu tinha esses alunos desde os 10, 11 anos, 11, 12 anos, até 14, 15. Então, uhum, eu dei aula em 68, 69, e em janeiro, dia 5 de janeiro de 1970, eu tomei posse do meu cargo de pesquisador oceanógrafo uhum, no Instituto Oceanográfico da uhum, Universidade de São Paulo. Então, desde janeiro de 70 até hoje, eu sou primeiro oceanógrafa, depois passei para docência. uhum, Em 1975, o Instituto Oceanográfico passou a ser uma unidade de ensino, uhum, ensino e pesquisa da USP,
E aí eu tô lá, tô até hoje. Me aposentei em 98, mas Aham, sou professor sênior, quer dizer, como aposentada, eu tenho um contrato com a aham, USP, sem fins lucrativos, sim, serviços voluntários obrigatórios. Eu me sim, comprometo a dar aula, a fazer pesquisa e a prestar serviços à comunidade. É tudo que eu sim, quero, sem sim, nenhuma reunião administrativa. Eu faço tudo sim. que eu quero, até Você tra- hoje. Ou seja, você transmite conhecimento sem necessariamente ter que ficar obrigado com as questões administrativas da universidade, né? Não, isso é. Exato. Esse é o mundo perfeito, né, para um É. pesquisador, para um. Yara, e como é que foi assim, você já falou que desse seu processo, né, de entrar para a faculdade, dar aula na USP e tudo mais, mas eu queria saber os pontos, assim, que, tipo, durante sua história toda, teve a Rio 92, tiveram várias conferências, que eu acho que se você estava em São Paulo na época, você, por mais que tenha sido no Rio, acho que você sentiu também um pouco, né? Porque São Paulo, querendo ou não, é um polo, assim, de pesquisa no Brasil e, e é a nossa principal cidade, né, assim, de capital de construção de conhecimento, né? Então, como você sentiu assim esses eventos históricos assim? Você pode falar até outros além da Rio 92? Olha, eu estava em São Paulo por acaso, não por acaso, eu tive uma grande cirurgia exatamente em maio, dia 1º de maio de 92. Então eu Uhum. fiquei meio fora de circulação, mas estava dando aula. Eu estava dando aula de pós-graduação, só Sei. não viajei, não dava para viajar para o Rio, mas eu sempre, olha, eu trabalhei com vários grupos da biologia marinha, da oceanografia marinha. Eu Uhum. trabalhei e em 76 eu passei para o manguezal. Sim. Então eu trabalhei com praias arenosas, eu trabalhei com peixes, com curva de crescimento de camarão, curva de Uhum. crescimento de sardinha. Aí eu fui para o manguezal em 76, porque eu vi num congresso internacional que eu fui em 76 que os dados desses que você fica medindo comprimento, largura, peso, e vai, Sim. leva 2 anos fazendo coleta Sim. mensal, e aí você no final sai com o resultado, o mundo já mudou. A Sim. praia já tem uma marina no meio, já aterraram um monte de coisas, e eu Sim. vi que na comunidade internacional da oceanografia discutia-se muito o problema dos manguezais, Sim. porque a carcinocultura estava transformando os manguezais e Uhum. prejudicando demais a vida de marisqueiras e pescadores e Sim. catadores de caranguejo. Eu voltei para o Brasil, voltei para São Paulo. Eu digo, é nessa canoa que nós temos que embarcar. E o meu laboratório foi, então, formando pessoas, Sim. porque no Brasil não havia muita tradição de se trabalhar com o ecossistema manguezal. Sim. Trabalhava-se com caranguejo, trabalhava-se com sururu, mas o ecossistema como um todo não Uhum. havia essa tradição. Havia Sim. já algumas pessoas que haviam feito trabalhos belíssimos, mas eram muito poucos. Então eu decidi que a idade que eu tinha à época e o quanto a gente precisava trabalhar em termos de Brasil, eu tinha que formar um grupo e tinha Sim. que dar muita aula, muita Sim. aula. E eu comecei a ser convidada e eu dei aula, graças a Deus, na maior parte das universidades do extremo norte do Brasil até o extremo sul. Uhum. Tenho um grupo de ex-alunos, Uhum. olha, maravilhoso. E esse grupo ficou sendo como uma grande família. Sim. E você pode ver que você encontra frutos dessa grande família Uhum. ao longo de todo o litoral brasileiro. Isso é uma marca
E eu posso me sentir bastante prestigiada por ter tido esses estudantes na Sim, graduação, na pós-graduação, e com isso nós fomos montando o, o, a massa crítica para esse trabalho. E sim, essa massa crítica faz com que a gente possa dar base e colaboração quando fatos importantes ocorrem. sim. Então, como exemplo, sexta-feira foi dado brado. Yara, pelo amor de Deus, reunião extraordinária do CONAMA, segunda-feira. Nós precisamos de ajuda. Olha, Restinga, Manguezal e revogar 2 resoluções CONAMA. Eu digo, mas Uhum. eu colaborei para construir essas resoluções CONAMA em Sim, 2002. Eu estive em comissão técnica aí em Brasília, colaborando com os grupos que estavam redigindo essas resoluções. Eu digo, não pode passar a boiada. Não sim. pode passar a boiada. E se você visse o que aconteceu com todo esse pessoal formado durante sexta, sábado e domingo, Uhum. gente, é uma maravilha. Isso daí não tem preço. Interes- Não, você não compra é, idealistas, você faz idealistas. sim. Interessante, tem 2 pontos aí na sua fala que eu acho muito interessante. Que primeiro é o papel da universidade na mudança de pensamento, né? Porque às vezes o papel da universidade é mudar o pensamento da própria universidade, né? Porque, por exemplo, você chegou, viu como é que estava sendo pesquisado o assunto dos manguezais e viu que dentro da própria universidade brasileira não era estudado da forma que era mais atual, né? E a segunda é a forma, né, de você comunicar, assim, você identifica o problema e acha uma forma de comunicar esse problema que você identificou para as outras pessoas. E é interessante porque na área ambiental tem vários estudos, assim, vários estudos de casos, né, digamos assim, que a gente vê esses casos, né, que nem as tartarugas foram um grupo de pessoas, de pesquisadores do Sul, tiveram a questão da Mata Atlântica com as araucárias e outros animais simbólicos, né, animais bandeiras. E tem todo esse trabalho, né, de você bancar uma ideia e correr atrás, fazer um trabalho que às vezes é muito gigantesco, né, é muito mais do que uma pessoa pode, pode conseguir fazer sozinha, e ela faz esse esforço porque ela acredita, né, no ideal do que ela realmente tá fazendo, né? Então, talvez assim o trabalho se torne até gratificante, né? E vendo você, eu acredito que você é uma dessas pessoas, né, que se sinta grata por fazer o que você está fazendo, né? Isso, agora eu devo destacar o apoio do Instituto Oceanográfico. Eu tive Sim, muito apoio, muito reconhecimento do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo. Você sozinho não é muita coisa, certo? sim, Então, o fato de ter um laboratório, uma sala confortável, poder fazer uma. Eu tinha na biblioteca, tem na biblioteca do Instituto Oceanográfico, foi composto, foi um acervo sobre manguezal sim, espetacular. Então, o apoio de departamento, o apoio da diretoria da instituição, o apoio dos funcionários, era o sim. pessoal da oficina, o pessoal da Uhum, gráfica, o pessoal de recursos humanos. Nessa hora, você tem que ser grato a toda essa máquina. A uhum, própria administração do Instituto de Pesquisas e Docência da Universidade de São Paulo, essa máquina colaborou, essa sim, máquina te permitiu trabalhar, certo? Então, na hora que você diz eu gosto mais de dar aula nessa sala de aula e não na outra, então sim, chegar na secretaria e pedir, ó, prefiro essa sala, e aí você sim, ganha aquela sala para dar aula. Tudo sim, isso são os mínimos detalhes que te ajudam
na sua luta do todo dia. Sim. Nossa, maravilha. E falando nessa questão de luta do dia a dia, você já teve questões assim para se sentir motivado a continuar fazendo? Porque, pelo que eu tô vendo, você meio que teve o start, né? E nesse processo de mudança, de tentar implementar uma ideia nova, às vezes você fica desgastado e tudo mais. O que você fazia nesses momentos assim para renovar suas energias? Assim, tipo, eu tenho, por exemplo, um gatilho perfeito. Hoje em dia tá na moda essa palavra gatilho, né? Mas qual era o seu gatilho para se renovar suas energias e continuar lutando pelos manguezais, acreditando que era possível conservar, fazer todo o trabalho de conservação? A solidariedade dos meus alunos. A solidariedade desse grupo. Sim, Imagina, esse ano eu estou assim, toda iluminada. Acaba de ser publicado um trabalho sim. feito pelos meus alunos, que foram meus orientandos de mestrado, doutorado. Sim. Eles reuniram todos os dados das pesquisas que nós realizamos desde 1979 na região de Cananéia, que é litoral Aham. sul do estado de São Paulo, juntaram todos os nossos dados de manguezal, de Aham. estrutura, de tudo, e fizeram um belíssimo trabalho do manguezal como fixador de carbono azul. Sim. Então, esse trabalho foi publicado, nós estamos como coautores, mas os agradecimentos, meu amigo, é de chorar. Eles agradecendo terem feito parte desse Uhum. conjunto que vem trabalhando desde 79, Sim. ensinando metodologia, tirando dúvidas, vibrando, chorando, Sim. sorrindo, fazendo, se desgastando, ou então com muito mosquito picando dentro do manguezal, e Sim. essa estrutura, essa unidade, isso é uma unidade. Isso é uma unidade. E é isso que te faz ir para frente. Sim. É É isso que interessante, te faz ir para frente. é interessante você falar isso, que um dos meus melhores livros, mais que eu mais amo, assim, livros de ciência, chama um livro de psicologia chamado Rápido e Devagar, que ele começa com um agradecimento incrível, assim, que, por exemplo, no início você pensa que ele é um casal homossexual, mas depois você vê que é só um amigo mesmo, muito grande, que é um amigo, assim, pesquisador, que ele amava tanto, eles se entendiam mentalmente, assim, tipo, raciocinava tão da mesma forma, que a discussão era tão em outro nível, que você fala, cara, isso aqui é um casal, porque as pessoas têm que chegar em um nível de discussão tão grande que elas, antes de falar, assim, a outra já tem um start também, e aquela ideia surge, e aí você vai desenvolvendo e vai trabalhando. E até fica aqui a dica de leitura para quem quiser. Mas é interessante você falar isso, porque realmente, quando você cria um grupo de pessoas fazendo o trabalho, é mais gostoso, é mais prazeroso, e isso te leva para frente, né? E você mencionou aí um ponto importante, que é o carbono azul, né? O repositório de carbono azul. Qual a diferença desse Exato. repositório de carvão azul para os outros repositórios de carbono? Não, então, é o carbono que é absorvido no processo de fotossíntese e ele é usado quando você tem toda a síntese da matéria orgânica. Então, você Sim, tem a síntese de matéria orgânica por um vegetal, que é um produtor primário, e essa matéria orgânica, que é formada por carbono, que veio da atmosfera, né? Foi, uhum, foi vamos dizer, introduzido na planta dentro de um processo de quimiossíntese e foi construída a madeira, os galhos, as folhas, sim, e aí o carbono fica dentro dessa estrutura vegetal. E sim, também vai pelas raízes. E nas sim, raízes ele acaba sendo estocado. Então o sim, manguezal tem a possibilidade de não só capturar o carbono, como fazer um estoque de carbono. Então, tudo o que nós hoje em dia fica muito claro, e o manguezal, dentre as florestas tropicais, tem mais do que 5 vezes de eficiência uhum, em fixar carbono.
esse carbono da atmosfera, ele é mais eficiente do que florestas tropicais terrestres. Sim, E você, com uma atividade como a carcinocultura, que remove a cobertura vegetal para é, fazer os tanques, você libera, e aí o que você está liberando do estoque é metano. sim, Já não é mais o carbono limpo, azul, é metano, que é sim. muito pior em termos de gás de efeito estufa. Sim, é interessante você falar isso. Eu sou meio apaixonado por carbono, mas é interessante você falar isso de repositório de carbono, porque isso é usado para medir também a qualidade do ar. Você faz meio que uma geologia da árvore, né? Me corrija se eu estou errado. Por exemplo, dependendo da árvore, se ela for muito velha, você tira o extrato tipo, faz um furo na árvore, né? E pega o extrato, assim, você consegue medir ano a ano qual foi a percentual de repositório de carbono que aquela árvore teve, e aí você consegue Isso. ter À vários medida que resultados ela legais, né? cresce, ela vai usando esse carbono para ser a estrutura dela, a Sim, espinha vertebral, os sim, ossos das árvores, né? Então, sim, você pega um tronco e vê faz um corte, ou pega faz esse furinho e tira uma amostra, você tem todos os anéis de crescimento. E sim, pode botar também para fazer a cronologia com carbono por métodos, oh meu Deus, radioativos, sim, né? E para determinar a idade, tanto que você sabe que em florestas tem árvores com 400 anos de idade, sim. Nossa, isso é certo? maravilhoso, cara. É uma informação muito legal. Cara, a gente ficou um pouco de carbono, porque eu tenho até uma tatuagem de um átomo de carbono. Ah, não dá pra ver aqui. Mas eu tenho um É, átomo de carbono porque eu sou apaixonado por carbono. Eu acho que é um dos elementos olha, mais geniais da tabela periódica. E a base da química ele pode biológica até também. virar diamante, né? Pode até É, virar diamante ou grafite, né? também. Olha, Ou se- com um lápis, o quanto você não pode escrever de coisa boa. Isso. E, Yara, nessa perspectiva, a gente falou da importância da reposição de carbono e tudo mais, mas primeiro eu queria que você explicasse o que é carcinocultura, tipo, falasse de uma forma mais leiga, assim, sabe? E depois eu queria que você ressaltasse também que o manguezal, ele tem uma importância cultural, ele tem uma importância biológica, de repositor de vida, né, também, porque, cara, imagine assim, que você é um animal que tem um ambiente perfeito ali, para se reproduzir, para gerar seus filhotes, para criar, assim, é engraçado, né, porque é um ambiente tão, às vezes você pensa assim que é tão vazio, mas ele é tão cheio de vida ao mesmo tempo, né, o, o manguezal que a gente nem imagina, né? O tanto de coisa legal que tem nesse É, bioma, né? Não sei se pode ser considerado um bioma, é um né? ecossistema, é É um um ecossistema. ecossistema. Sim. Olha, Então, carcinocultura, carcino é caranguejo. sim, Carcinocultura é a cultura do caranguejo. sim, Mas todos os crustáceos entram nesse grupo, sim, certo? Então, o camarão é um crustáceo. E o cultivo do camarão em cativeiro se chama carcinocultura. É uma sim, carcinocultura de camarão. E sim, são em tanques que eles escavam no manguezal, essa criação que fazem, é, porque no manguezal, não é que tem que ser no manguezal, é que o sim, manguezal é um terreno da União, é um sim, patrimônio nacional, é um terreno da União, então não tem dono. Então, sim, ocupar o manguezal não tem dono. Todos sim, nós somos donos dos manguezais, como sim, somos donos das restingas. Então, na sim, hora das praias, então, eu nunca vi um dono de uma praia, não existe isso no Brasil. Não sim, tem dono de manguezal também. Então, sim, quando eles usam essas áreas de manguezal, é para estarem mais próximos dos estuários para pegar a água do estuário para encher os sim, tanques para fazer o cultivo do camarão. Isso torna super barato o empreendimento. Eles uhum, gastam com os produtos os biocidas todos para não deixar ter impactos no camarão.
Então, sim, que eles estão cultivando em alta densidade, num sim, ambiente controlado e que facilmente podem ter vírus, bactérias sim, atacando. E é o que acontece. É o que sim. acontece. É O como que você só colocar, é ocorrer. você coloca Tá? uma bandeja não, não de, por exemplo, de comida para germes e micróbios, micro-organismos poderem se reproduzir. É a mesma ideia do coronavírus, né? Se você tem um ambiente muito aglomerado, é claro que o vírus vai pegar em toda espécie ao mesmo tempo, né? Não toda espécie, Exatamente. Então em todo o seu cultivo. você tem fungos nesses camarões, você tem ataques de bactérias, você pode ter na própria água muitas algas, microalgas, que Sim, tornam impossível a penetração de luz. Então, fica verde a água e os camarões não crescem, você sim, gasta comida, alimento peletizado, que é caríssimo, porque nesse alimento já tem as micinas todas que hum, precisa para tentar combater o crescimento do que é indesejável. uhum, Então, é o tipo da atividade dentro que você troca uma área de manguezal por uma área que vai dar o bônus só para aquele proprietário, não gera mão de obra. É, sim, a mão de obra é para despesca, mas é tudo boia fria. Eles sim, são contratados para despesca e depois, ó, tchau e sim, bênção. Então, trocar um ambiente que é de múltiplos usos. Você sim, tem tantos pescadores, marisqueiras, catadores de camarão, e também é um local, quando você falou de cultura, você não pode imaginar as crenças e a visão de divindades dentro de. É um ambiente mítico, é uhum, um ambiente de muito sincretismo religioso. Você tem a religião católica, mas você tem o candomblé, você tem os deuses, você tem sim, seus medos, você tem sim, suas crenças. É a riqueza cultural. Você não pode reproduzir depois que você perder. Você sim, perde essa cultura do indígena, do caiçara, sim, do morador tradicional, original da zona costeira, você perde tudo. sim, Você não ganha, certo? Você pega o quilo de camarão que você produziu no manguezal e você vê a pegada ecológica desse quilo de camarão, ela é terrível. Ela é sim, terrível. Isso já foi calculado. A sim, grama do camarão produzido em cativeiro, qual é a pegada ecológica dessa grama de camarão? sim, Então, eu vou, então, prefiro dar o foco, voltar para o foco de dizer a grandeza que é esse ecossistema. Quando sim, você disse, não se imagina que nesse tipo de ambiente tenha tamanha riqueza. Efetivamente, muita coisa você não vê, está dentro da lama do mangue. sim, A vida que tem dentro da lama do mangue é sim, impressionante. É sim. impressionante. É, maravilha. E é engraçado que é um encontro de duas águas, assim, né? Porque muitas vezes o manguezal encontra água doce, água salgada, e você vê uns bichinhos que só tem ali, né? É uma coisa muito única, específica, que se a gente perder, a gente tá vendo que tá perdendo uma coisa muito, muito relevante, né? E outro ponto que você falou interessante é essa questão da misticidade, né? Sobre as áreas ambientais, e eu vejo como isso é pouco explorado, né? Porque não existe ninguém, por exemplo, eu sempre morei em roça, e o pessoal da roça, ele tem essa mentalidade desde muito cedo, que tipo, se ele explorar demais ali, a pessoa que realmente é da roça, assim, que não é um grande empresário, não é um grande produtor de alguma coisa, que nem fica lá onde ele, nem mora, né, onde ele tem o negócio dele, né, que vamos dizer a carcinicultura, no caso,
você vê que a pessoa que é local lá, ela entende a importância, né, de preservar isso, e tem essa misticidade, né? Tem toda uma questão de animalista ali com aquele ritual, né, que foi passado de geração em geração. É respeito, é respeito. E, e muitas vezes isso não é deixado assim, a pessoa não o pessoal que está de fora não entende, né, esse impacto, assim, esse quase misticismo em torno da proteção ambiental que essas pessoas têm, né? E é interessante você estudar isso e até para a gente poder divulgar melhor, né, esse conhecimento científico, né? Enfim, Eu convido a quem está nos assistindo e a você também para verem o Atlas dos Manguezais do Brasil. É uma sim, publicação do próprio ICMBio, sim, 2018. Esse sim. Atlas tem um capítulo só de sincretismo religioso, a parte Sim. cultural. Eu acho que a pessoa que trabalhou nisso, ela já até foi entrevistada aqui, que a gente tem uma especialista no ICMBio sobre esse caso, e ela é especialista em fazer essas análises entre o ritualístico e a questão ambiental, sabe? Porque ela basicamente fala que todas as unidades de conservação têm alguma questão ritualística que você não sabe. Por exemplo, nossa principal Certo. unidade de conservação é o Cristo Redentor, e, cara, ali tem tantas coisas, aquela pedra que foi escolhida, antes de ter o Cristo Redentor ali, foi escolhido porque tinha todo um ritual, que ele era místico, aquela pedra, e por isso colocaram o Cristo Redentor ali. Então, muito antes da gente ter esse pensamento ecológico, as pessoas protegiam as matas por causa de um pensamento místico, né, religioso, até às vezes mais voltado assim, para a religião e não para essa ecologia da forma que a gente conhece hoje, da forma que você começou a estudar, que começou nos anos 60, né? Enfim, Yara, a gente já foi para metade da live e agora tem algumas questões obrigatórias, sabe, que a gente tem que passar. A gente falou muito do seu passado, da sua história, como pesquisadora, como professora, como pessoa que entende dos manguezais. E agora eu queria ouvir, né, na verdade, a sua perspectiva sobre os eventos atuais, né, que estão acontecendo no Brasil, toda essa gestão ambiental, e especificamente o que aconteceu essa semana da revogação, né, das resoluções do CONAMA. Não foi só sobre manguezais, né, mas o que teve mais impacto e que chamou bastante atenção foi essa resolução assim, que revogou a proteção dos manguezais. O que você entende nesse ponto? Porque existem também os argumentos contrários, falando que não eram bem assim, que as resoluções estavam desatualizadas e tudo mais. Eu queria ver a perspectiva de quem está na área, o que eram essas resoluções e qual era a importância dessas resoluções para a proteção desse habitat que a gente, como viu aqui, né, que a gente falou, é muito rico, é muito diverso e a gente sempre precisa proteger mais e mais. Olha, Johnny, eu estou bastante preocupada com a restinga, Sim, porque as restingas estão muito a descoberto. Elas, nesse Código Rural, essa lei de 2012, que eu me nego a chamar de Código Florestal, é um Código Rural. Como o Código Rural não deu a guarida necessária para as restingas, tanto é que existia já desde 2002 essa resolução CONAMA que dava um certo grau de proteção aos limites das restingas, sim, uma caracterização desse ecossistema. Restingas e manguezais estão no pacote da Mata Atlântica, porque é um sim, contínuo. Você não tem limite. A restinga passa para o manguezal, aí você sim, tem a restinga para cobertura vegetal, que você considera floresta atlântica, que é a Mata Atlântica. sim, Esses conjuntos de contínuo que não tem uma barreira entre um e outro, eles são sim, muito vulneráveis, muito sensíveis. Então, se você constrói uma rua, faz um arruamento no meio de uma restinga, o comprometimento de todo o funcionamento dessa restinga tá danado. Está sim, danado. Então, a resolução que
de proteção, de limites, de garantia, de reconhecimento como uma área de preservação permanente, ela precisa voltar. Se algo não está absolutamente, não está atualizado, vamos atualizar. Se ela é de 2002 e à época nós não tínhamos elementos, como dizem, que ela não estaria atualizada, vamos atualizar. Então, quando alguma coisa não está atualizada, você mata. Sim. Não é assim. Não é assim. Isso não é técnico. Isso não é uma decisão técnica. Hoje eu estava lendo a decisão da consultoria jurídica do Ministério do Meio Ambiente, se é a que me mandaram, se é a que foi usada na segunda-feira, para justificar que podia ser revogado. Meu Deus do céu! Se você dá esse documento para um técnico, alguém que conhece cobertura vegetal de restinga, de manguezal, é um absurdo, uma aberração. Vamos mandar para uma comissão técnica. Por que o CONAMA, depois que ele foi de 96, passou para 23? De 23, você só tem 4 pessoas da comunidade social, né? Representantes da sociedade civil. Depois de fazer esse desastre, que isso daí não é o CONAMA da Política Nacional de Meio Ambiente, vem da lei de 1981, a 6938. Então, o CONAMA original, como foi concebido, não é isso que está aí. Isso que está aí é um invento de muito mau gosto, de muita má fé. Então, se fazer uso do nome de um Conselho Nacional de Meio Ambiente e numa reunião extraordinária chegar com um material que não foi submetido a uma avaliação de técnicos, isso não se faz num país sério. Isso não se faz num Ministério do Meio Ambiente de um país que tem uma tradição de um arcabouço legal, ambiental, magnífico, elogiado. Se tem alguma coisa para melhorar, estamos aqui. Nós estamos aqui apostos para colaborar com uma atualização, mas não admitimos revogar porque não está bom. Então, quem tem um filho que adoece, você mata porque ele está doente? Vamos cuidar dele, mais motivo ainda. Se as coisas não estão bem escritas, bem redigidas, mais motivo de melhorar a qualidade. Nos chamem, estamos aqui, a comunidade científica está a postos, está disposta a colaborar, mas não revogue. Isso não é atitude correta. Isso não é uma atitude correta. Realmente é lamentável, né, essas cenas, e eu falo assim, porque realmente eu não sou especialista na área de manguezais, mas eu falo pelo fato de eu ser estudante, pesquisador de direito, e uma das coisas que você primeiro aprende no direito, quando você vai para advogar nessa questão ambiental, é que você nunca advoga sozinho na área ambiental. Você sempre advoga junto com um especialista ambiental, que ele vai passar as informações, e o trabalho do operador do direito, no caso o advogado, ou quem quer que seja, procurador, é transmitir essas informações ambientais para uma linguagem jurídica, técnica, das ciências jurídicas, né? Ele não vai inventar coisas da cabeça dele, não vai tirar coisas da cabeça dele e vai criar aquilo ali, né? Porque ele sempre tem que ter essa ajuda de uma pessoa técnica para tomar as decisões ou fazer os pareceres que tiverem que ser feitos, né? Tanto que nessas reuniões do CT, do Comissão Técnica de 2002, quando estavam redigindo essas resoluções, eu fui convidada pelo ministro Herman Benjamin. Sim. À época, promotor público do Ministério Público, depois procurador, ministro do Supremo Tribunal de Justiça. Eu fui convidada pelo Dr. Herman Benjamin. Eles eram juristas e eu fui convidada para colaborar com eles, pensando junto
Não sim, existe um sabedor de tudo. As, sim, nesse ramo das ciências naturais, precisamos ouvir várias opiniões. Não tem uma martelada, não. Então, sim, o ministro Herman Benjamin, muito competentemente, pediu ajuda, colaboração de especialistas nos diferentes campos que eles sim. estavam julgando a parte da redação jurídica dessas duas resoluções. Sim. Não, é bem importante, né, que a gente vê um trabalho todo estruturado sendo jogado no lixo ao bel prazer, assim, ou às vezes ao bel prazer de um pensamento político, né? Eu não gosto nem de falar ideologia, Isso é mas de um pensamento ignorância. Isso é ignorância. de um completo negacionismo científico, né? Você joga todo um trabalho estruturado de anos e anos por causa de um negacionismo científico. Enfim, E por alguém que está de plantão, sim, por um administrador de plantão. Isso porque o mal que faz é o mal, ele vai à frente. O mal que sim, faz vai muito além. Quando esse plantonista cair, esse mal continua. sim, Isso é perverso. Isso é sim, perversidade. Isso é perversidade. sim. É, é, Yara, chegou um momento da nossa live que a gente tem uma pergunta meio capciosa, que é a pergunta da onça. Uma pergunta que a gente dá uma cutucada um pouco, a gente, sabe, a gente gosta de provocar, sabe? A gente sabe que a área científica não é muito aquém assim, da provocação, mas a gente também tem nossos momentos, né? E Yara, a gente aqui em Brasília já foi falado que a UNB é uma fonte de balbúrdia no Brasil. A gente a todo momento vê o negacionismo científico em todas as áreas, tanto do governo quanto da sociedade, também tem crescido bastante isso. E qual o seu pensamento assim da relevância que ainda tem o conhecimento científico para a sociedade? Porque aparentemente muitas pessoas pensam que a ciência tem que dar um lucro imediato, tem que ser o agora. Eles não pensam na ciência de base como aquilo que vai estruturar as futuras políticas nacionais e tudo mais, sabe? Você não pensa que antes de construir um computador, você tem que estudar como funciona a energia e tudo mais, e estudar minuciosidades que às vezes você não vai de cara logo para o computador que vai te dar o dinheiro, sabe? Então, qual a importância que você vê assim como é, professora que trabalha, que pesquisa, da universidade pública, da pesquisa científica e da importância da ciência para a sociedade? Olha, talvez essa importância tenha agora sido extremamente. Como é que é isso? Foi uma oportunidade muito boa que deram à ciência sem querer. Os Sim. terraplanistas, ao duvidarem, ao negarem a ciência, o conhecimento técnico, não precisa ser técnico, você pode ter experiências de família, a Sim, tradição oral, sim, empíricas, conhecimento empírico, todo esse conhecimento, essas vivências, experiências, podem ser transmitidas pelas tábuas de Moisés, podem ser uhum, transmitidas pelo Alcorão, pelo sim, Torá. Essas experiências, isso é ciência, sim, certo? Então, sim, ao desabrochar um terraplanismo nos tempos recentes do nosso Brasil, pobrezinho Brasil, meu Brasilzinho, eles acabaram dando uma oportunidade incrível da ciência aparecer. Na hora que se julga inepto o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, de que uhum, se demite o diretor-presidente do INPE, de que se questiona um técnico do sensoriamento remoto do INPE, que se questionam essas
verdades que foram construídas numa base de acúmulo de conhecimentos, e é uma oportunidade incrível de mostrar, gente, olha a ciência que estava toda aí e nós nem sabíamos. Sim, A maior parte do povo brasileiro não conhecia o INPE. sim, A maior parte do povo brasileiro não sabia o que era sensoriamento remoto. Quais são uhum, como é que o olho do satélite consegue ver fonte de calor, ver fogo, ver sim, desmatamento. E agora, sim, de repente, você pode, no rincão mais afastado, eles vão saber o que o satélite faz. Com sim, quantos satélites os técnicos trabalham? Não é com um só. E sim, quantas são as cabeças que precisam para entender o que o satélite viu? O olho do satélite não é igual ao nosso. sim, Então, quando uma autoridade de plantão atual faz ridiculariza que o INPE está vendo pedra quente, sim, e então você precisa de um grande especialista em sensoriamento remoto para sim, explicar para a autoridade de plantão que o sensor ele é trabalhado, ele tem filtros, e que ele sim, não considera a pedra quente como uma sim, fonte de de cá, fogo, sim, aí você tá o quê? Deixa a bola quicando na uhum, frente do gol e vem o técnico e pimba, faz um sim, golaço. perfeito. Então, estamos bem, isso vai passar. Isso Sim. passa. Isso passa. Yara, a gente está com vários comentários aqui elogiando você. A Julie falou que você formou tantos profissionais, ela é muito grata pelo seu trabalho e dedicação. O Yuri falou que é um excelente ponto de vista. A Ana falou que é uma excelente aula sobre os impactos da carcinicultura em áreas de manguezais. E a Ana Paula Prades falou que obrigada por toda a sua história, por toda a sua luta. É, Agora a gente já está indo para o finalzinho da live. Aí nesse momento eu pergunto para a pessoa assim, durante a live toda a gente falou sobre você e agora é um momento para você dar oportunidade para outra pessoa assim. é, Chegou o momento, a pergunta que quem você tipo, gosta tanto na área ambiental, que acha tão relevante o trabalho da pessoa, que você indicaria para ministro do Meio Ambiente, e já também para pedir para você fazer sua conclusão final. E eu já vou fazer minha conclusão aqui, porque aí eu deixo você falando o resto assim, do tempo. Pessoal, nossa live vai ao ar agora toda quinta-feira. A gente está com esse mês de outubro, vai estar recheado de convidados muito especiais para vocês. A gente vai começar a produzir outros tipos de conteúdos a partir de agora, algumas postagens e tudo mais. E fiquem aqui que vocês vão gostar cada dia mais de ter um conhecimento de qualidade e a gente vai conversar sempre com pessoas excelentes como a nossa querida Yara que está aqui. E agora, sua vez, Yara. Tá. Então, eu sei que quando vai cair, quando Sim, acabam os 60 sim, minutos. Eu agradeço demais vocês terem me convidado, oportunidade única. E quando você me pergunta, alguém que eu goste muito, olha, isso é bastante controverso. Se eu gosto muito, eu não vou querer que pegue esse abacaxi. Então, eu tenho que reconhecer competências da pessoa, ademais de eu gostar, mas gostar muito da pessoa e lançá-la na arena para pegar um abacaxi que se tornou esse Ministério do Meio Ambiente. Mas eu pensei muito num técnico de carreira, em alguém que sim, já tenha conhecimento dos caminhos, dos labirintos de um Ministério do Meio Ambiente, uma entidade importantíssima numa estrutura de um governo democrático, numa democracia. O ministério de um país como o nosso, mega diverso, tem que ser alguém com muita competência e com experiência. Eu voto na Sueli Araújo. Nossa, o terceiro voto em Sueli Araújo. Agora Eu voto nela. Eu você tem, voto nela e estou disposta a colaborar com ela
Ah, lá embaixo. Eu sou sim. stand-by, eu estou na coxia. Eu não Tá. quero posição, não. Eu já vou fazer 77 anos semana que vem. Não estou Aham. mais em idade de, De de, posição. de Yara, chegou, tensões. chegou o momento da gente dar tchau assim, pros colegas que tá acabando. Tá?